Você veio hoje aqui para agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida. E hoje à noite nós estaremos continuando a adorar a Deus com a nossa atenção e observação da palavra do Senhor. Os irmãos já devem saber qual epístola do Novo Testamento nós estamos estudando. Qual é? Muito bem, né? Epístola aos Hebreus. E a carta aos Hebreus, embora nós não saibamos o autor, ela é uma carta de teor pastoral, de aconselhamento a crentes judeus que estão sofrendo imensa perseguição. E toda a mensagem dessa carta, ela nos traz a verdade de que o Senhor Jesus é suficiente para nos sustentar no meio das dificuldades e das perseguições, das adversidades. Não existe outra saída, outro caminho, outra forma do crente se manter firme na fé, senão através do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem ter observado, desde o momento que começamos a ler essa epístola, que ela é uma carta densa, ela é uma carta com argumentos muito bem elaborados, bem planejados, bem organizados, para que aqueles crentes da época que receberam aquela carta, crentes judeus perseguidos pelo seu próprio povo, os judeus, para que aqueles crentes ficassem firmes na fé. Podemos dizer que a epístola aos Hebreus, ela é uma carta para crentes que precisam se firmar na fé, ou para crentes que precisam aprender que no momento da dificuldade, somente Jesus, o Senhor Jesus, é aquele que nos sustenta. Não adianta você correr para um lado, correr para o outro. Homem nenhum vai conseguir, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E uma tônica desta mensagem é que você tem que olhar para Jesus. Olhe para Cristo. Se você olhar para as pessoas, você vai se decepcionar, porque todos nós somos pecadores, embora redimidos pelo Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo, salvos pelo Cordeiro, uma nova vida, uma vida transformada, ainda somos pecadores. E podemos decepcionar uns aos outros, mas quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, você não vai se decepcionar, e Ele vai lhe sustentar na sua fé. Hoje nós queremos observar Hebreus capítulo 3, e nesse capítulo nós queremos nos motivar a ouvir a palavra de Cristo. Ouça a voz de Deus contra a incredulidade. Todo dia, tanto eu como você, nós somos tentados a ser incrédulos no Senhor. Nós somos tentados a não crer que pela Bíblia e pelo Senhor Jesus Cristo nós temos o caminho, nós temos as respostas, nós temos a verdadeira felicidade aqui na terra e que se consumará plenamente nos céus. Todo dia nós somos tentados a não crer que esse caminho é o melhor. Se você parar agora e refletir bem, e se investigar bem, talvez hoje mesmo, você foi tentado a acreditar que existe outro caminho, que existe um método melhor, um método mais fácil. E quando isso acontece, são as tentações. E para resistir a essas tentações que nos levam à incredulidade, é necessário ouvir a voz de Deus. Deus fala através do seu Santo Espírito nas nossas mentes. E você sabe que isso acontece quando Deus lhe mostra, ou pela palavra, ou por um irmão, ou aquele pensamento que vem na sua mente dizendo: esse caminho não é o ideal, esse caminho não é o melhor, e você luta contra aquela voz. Às vezes você cede e confia, outras vezes talvez você a rejeite, e aí entra a incredulidade na sua vida, o próprio pecado. Nós vimos desde o primeiro capítulo que o tema é Jesus. E vimos também, ainda no capítulo 1 de Hebreus, que eles estavam pendendo para a adoração aos anjos. Geralmente a incredulidade, ela segue quando nós damos o espaço de Deus, o espaço que é do Senhor Jesus Cristo, para outra pessoa. Aqui nessa epístola, são os anjos. E como vamos ver no capítulo 3, Moisés também. Era uma pessoa que eles estavam colocando em alta consideração, ao ponto de seguir mais Moisés
do que Jesus. Eles também estavam começando a pôr Moisés aqui em alta conta. Na nossa vida, essa incredulidade pode vir quando nós nos colocamos no lugar de Jesus. A minha vontade, o meu querer, é mais importante do que o querer e a vontade de Jesus. Ou pode ser quando eu coloque minha esposa, ou meus filhos, ou meu chefe, ou meu amigo, ou meus pais, ou qualquer ser no lugar do Senhor Jesus Cristo, eu vou começar a pender para a incredulidade. O problema desses irmãos aqui, que receberam essa carta, é porque eles estavam vivendo em incredulidade ao ponto de abandonar Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Por quê? Perseguição, risco de morte, perseguição dos seus próprios compatriotas judeus. Eles estavam com medo de morrer. Fugiram na perseguição lá por Saulo, em Atos capítulo 8, verso 1. E muitos se espalharam em várias cidades do mundo greco-romano. Mas os judeus, que também estavam espalhados em várias dessas cidades, os perseguiam. Só para relembrar, um grupo de judeus fez um voto de não se alimentar, voto de fome, até matar Paulo. Então veja como eles eram determinados quando queriam perseguir os cristãos. E Paulo era um dos piores, porque ele era um judeu praticante, e um judeu de renome, um judeu, digamos assim, excelente dentro do judaísmo, perseguia a igreja, e agora esse judeu ele se torna cristão, e se torna não um perseguidor dos judeus, mas começa a pregar o evangelho para judeus e gentios, e muitos se convertendo. Então os judeus não crentes têm isso como assim, um ataque ao judaísmo. Por isso Jesus, no livro do Apocalipse, ele chama Israel daquela época, de a sinagoga de Satanás. Quando você lê essa expressão, sinagoga de Satanás, Jesus mesmo, no Apocalipse, está criticando os judeus que mais perseguiram a igreja no primeiro século, juntamente também com os romanos. Por conta disso, esses irmãos estavam pendendo para a incredulidade e para abandonar a fé. E é assim, irmãos, se nós não cuidarmos da nossa fé, nós podemos ficar na mesma situação. Se nós abrirmos as portas para a incredulidade na nossa vida, podemos ficar como esses irmãos, fraquinhos, sem resistência no meio da provação e da dificuldade. Porque certamente nós sabemos que em um momento ou em outro, as dificuldades e as provações virão. E nós, como servos de Deus, temos que estar preparados para esses momentos de adversidade. Pensando nisso, devemos ouvir a Deus contra a incredulidade. Esse é o tema que sintetiza todo o capítulo 3 que nós vamos observar hoje. E vamos ver dentro desse capítulo 3 aspectos de como vencer a incredulidade, ouvindo a voz de Deus no contexto da igreja. O primeiro aspecto é conhecer a incredulidade. A incredulidade é por alguém no lugar de Jesus. A incredulidade muitas vezes começa assim, quando eu ponho alguém ou algo no lugar do Senhor Jesus Cristo. Aqui, na epístola, o alguém é o próprio Moisés. No capítulo 1, os anjos. Agora, Moisés. No capítulo 4, Josué. Ainda no capítulo 4, vamos ver que Jesus é superior a Arão e ao sacerdócio. Ou seja, a mensagem de Hebreus é mostrar que Jesus é superior a qualquer pessoa do Antigo Testamento, a qualquer ser celestial, a qualquer instituição humana da velha aliança. Jesus, ele é superior a tudo. Traduzindo para hoje a mensagem dessa epístola, Jesus é superior à nossa cultura de pecado, que nascemos nessa cultura de pecado. Jesus é superior aos valores de família que você herdou e que não combinam com a palavra de Deus. Jesus é superior à sua profissão, superior ao seu status, superior à sua raça. Jesus é superior a qualquer valor que venha a gerar incredulidade na sua vida, ou qualquer ser, ou qualquer coisa. Jesus é superior a tudo. E nada pode tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo das nossas vidas. Essa é a mensagem dessa epístola. Jesus é suficiente para nos manter firmes na fé. Não olhe para os pecadores, olhe para Jesus. Não são poucos os crentes que caem da fé
numa perspectiva humana, que a gente olha, o crente se afastando de Cristo, porque ele começa a olhar os defeitos das pessoas. Irmãos, mais uma vez, todos nós somos pecadores. Isso é um fato. Mesmo salvos pelo Senhor Jesus. Impossível sermos perfeitos. Isso não é desculpa para o pecado. Temos que perseverar e viver o máximo possível sem pecar. Mas, olhe, basta você olhar para qualquer um de nós aqui, você vai achar falhas. Não tem como não achar, não é verdade? Por educação, por convenção social e até por amor. Nós não falamos dos defeitos uns dos outros todo o tempo. Né? Isso é até chato, é feio, não é interessante. Se você quiser falar de um pecado de um irmão, você fala para o próprio e diz, ó irmão, estou achando que tu está errando nisso aqui, me perdoe qualquer coisa, eu estou falando aqui porque eu lhe amo, para que você cresça e eu cresça também. Amém. Você foi bíblico, você foi um servo de Deus. Mas nós sabemos, não é verdade? Nós sabemos, somos uma família, nós nos conhecemos. Nos vemos pouco, é um fato. Né? Quinta-feira, espero que todo mundo esteja aqui para nos conhecermos mais. No entanto, nós sabemos dos nossos pecados. Por isso, você tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo. É o que essa epístola ela vai nos dizer. E nesse primeiro aspecto, a incredulidade é pôr alguém no lugar do Senhor Jesus. Olha Hebreus, capítulo 3, verso 1. Nós vamos ler verso a verso, ok? Hebreus, capítulo 3, verso 1 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, por isso, por causa do que ele já disse anteriormente, nós não vamos repetir, apenas sintetizamos aqui, ele fala a um grupo, santos irmãos, ou seja, são crentes. Em nenhum momento dessa epístola, ele vai dizer que os leitores dessa carta não são irmãos, eles são irmãos. Em alguns momentos, a gente vai destacar isso mais à frente, os irmãos vão perceber que o autor chega a colocar uma certa dúvida na cabeça desses irmãos, se é que de fato vocês creram. Ele sugere, mas em nenhum momento ele diz que eles não são irmãos. Ele os considera todos irmãos e que participam da vocação celestial. Vocação chamado para ser um ser dos céus, cidadão dos céus, daqueles que vão morar na pátria celestial. Então está falando para crentes. E ele diz, considerai atentamente. Essa expressão, considerar atentamente, que se refere a Jesus, Jesus é chamado aqui de apóstolo e de sumo sacerdote. Apóstolo porque ele foi enviado por Deus com a missão de morrer numa cruz pelos nossos pecados. E ele é sumo sacerdote porque ele nos representa diante do Senhor. E ele também é o sacrifício para expiar os nossos pecados, embora aqui esse versículo não diga. E diz que Jesus, o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. O que é a nossa confissão? Confissão de fé. Confissão que nós fizemos, que aqueles irmãos fizeram no dia que creram no Senhor Jesus Cristo. E aí depois ele deixa bem claro quem é um apóstolo, quem é um sumo sacerdote. É Jesus. Agora, uma expressão muito importante aqui é o apelo dele. Considere atentamente. O que significa a ideia de você considerar atentamente? Significa você pensar. Mas não somente pensar de modo vago. Significa você pensar, refletir e investir os seus pensamentos no Senhor Jesus Cristo. Então, quando você estiver pendendo para a incredulidade ou para a sua frieza espiritual, isso se demonstra quando? Sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de orar, não vejo sentido na igreja, o pastor, os pastores, os irmãos, todos são os hipócritas, todos são falsos, nada presta, a Bíblia também não vejo. Quando começa, isso já é um alto grau de incredulidade, então você tem que olhar para Jesus. Você tem que começar a ler os evangelhos e voltar a compreender quem é o Senhor Jesus Cristo. Reflita nele, pense nele, olhe para ele, porque o Senhor Jesus tem todas as respostas. É ele que nos sustenta, a todos nós aqui, e nos sustenta com a graça dele.
Em outro momento da epístola, o autor também pede para que os seus leitores olhem para Jesus. Vá lá para Hebreus 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, uma palavra complicada que significa vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Agora que a palavrinha que nós usamos lá no versículo 1, capítulo 3, verso 1, Hebreus 12, verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa própria alma. A incredulidade, ela pode ser muito bem descrita com essas palavras: fadiga. Fadiga da vida cristã. Estou cansado da vida de crente. Isso acontece. Não vejo sentido na vida de crente. Por quê? Em algum momento, irmão, irmã, você deixou de olhar para Jesus. Foi o que aconteceu. Em algum momento, a sua vida como crente, dentro de uma igreja, ela se resume aos relacionamentos humanos. E o corpo de Cristo se tornou, para você que está vivendo essa incredulidade, Deus queira que eu esteja falando para as paredes, que ninguém aqui esteja vivendo nesta incredulidade, Deus queira, mas quando você vê esse corpo aqui, esse grupo, somente como um grupo social, para eu poder desabafar meus problemas, extravasar as situações da minha vida, ou ter momentos de alegria e de lazer, você perdeu o ponto do que é o corpo de Cristo. Este corpo, ele é sobrenatural. Ele foi chamado por Jesus, foram chamados por Jesus pessoas aqui de idades diferentes, raças diferentes, regiões diferentes do nosso país, do nosso estado, do Ceará, para servir ao Senhor num corpo, cujo objetivo não é humano, é divino, é a glória de Deus. Cujo objetivo desse corpo não é promover, a princípio, o bem-estar da humanidade, a princípio. O objetivo desse corpo é a glória de Deus. Esses irmãos que receberam essa epístola estavam sendo perseguidos porque creram em Jesus. Então, crer em Jesus, em alguns momentos da história, não foi bom, foi ruim, humanamente falando. Gerava perseguição e sofrimento. Hoje, não, no nosso país, no nosso contexto, tranquilo. Não temos perseguição física, talvez outros tipos de perseguição que não são também tão complicadas assim, dá para a gente enfrentar bem. Mas o fato é que essa incredulidade se caracteriza pela fadiga e pelo desmaiar da alma. É quando nós não observamos, não enxergamos, não vemos sentido no que estamos fazendo na nossa vida com Deus. E por que isso acontece? Porque em algum momento, grave isso na sua Bíblia em letras garrafais, em algum momento eu deixei de olhar para Jesus. E a minha fé, que outrora era bíblica, ela se tornou religião humana. E deixou de ser a expressão da fé no Filho de Deus, uma fé verdadeira e genuína, sobrenatural, que vai além das nossas forças. É por isso que o crente desanima e cai nesta incredulidade. Considere atentamente, pense muito sobre, com a atenção toda especial, sobre Jesus. É incrível como toda essa epístola fala isso, com vários argumentos, mas toda ela sempre aponta para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. O seu estilo de vida deve combinar com o de Jesus. Não deve combinar com o meu, nem com o de nenhum irmão aqui, porque somos pecadores. Você pode imitar um irmão naquilo que o irmão imita Jesus. Naquilo que o irmão não conseguiu imitar Jesus, você procura outro irmão que imita, ou você procura Jesus. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele que devemos seguir, ele é o Senhor.
Ainda, verso 2, Hebreus capítulo 3, verso 2 diz: o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E aqui o autor começa a tocar nesse ponto. Ele começa a fazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Porque aquele povo judeu, cristãos judeus, judeus convertidos, eles estavam pendendo de volta para o judaísmo. E quem foi o grande nome do judaísmo? Moisés. Então, eles estavam voltando para seguir os preceitos de Moisés. Moisés, como o texto diz no verso 2, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Mas alguém mais importante do que Moisés, e é o que ele vai mostrar agora. Interessante que aqui no verso 2 ele fala da casa, em toda casa de Deus. Essa casa aqui se refere a Israel. Moisés foi fiel na sua missão. Sabemos dos erros de Moisés. Quem estudou no módulo de Pentateuco viu, os erros que Moisés cometeu e foi punido por isso, mas isso não retira o fato de que ele foi fiel dentro da missão que Deus deu para ele, mesmo sendo pecador, num todo, ele foi fiel, sim. E então, no versículo 3, essa comparação ela fica muito mais clara entre Jesus e Moisés. Olha o verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, se você acha que Moisés foi um grande homem de Deus, e foi. Se você acha que Moisés foi um servo fiel a Deus, e foi, Jesus tem maior honra. Bote isso na sua cabeça. Talvez para nós isso é muito simples de entender. Mas para aqueles irmãos daquela época não era. Veja, Moisés já tinha morrido há séculos e séculos e séculos. Moisés é um grande nome, foi um grande nome para o povo judeu que os libertou do Egito, recebeu as tábuas da lei, agiu como um profeta, agiu como um rei e agiu como o sacerdote ali até instituir o sacerdócio levítico. Ele que recebeu a incumbência de construir o tabernáculo, ele que suportou o povo até chegar com o povo às portas da terra prometida, a terra de Canaã. Ele foi um grande homem de Deus. Então, na cabeça do judeu, o Jesus, que chegou agora, na mente de muitos, que chegou há pouco tempo, como ele podia ser maior do que Moisés? Mas desde o começo, o autor dessa epístola mostra, revelada, inspirada por Deus, que Jesus é Deus como o Pai é Deus, que Jesus é gerado de Deus, não porque nasceu de Deus, mas porque tem a mesma substância que constitui a sua pessoa, como o Pai tem, ou seja, sem começo, sem fim. Jesus esteve na criação de todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. E ainda no capítulo 1 diz que tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda a soberania do Pai também está na soberania do Filho. Jesus em nada, como ser, é menor do que o Pai ou do que o Espírito Santo. Então os judeus eles tinham que entender, Jesus tem maior glória do que Moisés. E aqui ele usa uma figura muito interessante. Você vê uma casa muito bonita e você atribui uma certa glória, beleza àquela casa. Só que maior glória tem quem a construiu. A casa de Israel, bonita até certo ponto, muito maior foi Deus. Quem formou este povo? E quem foi Moisés? Instrumento de Deus para cuidar desta casa. Jesus é muito maior, porque ele é Deus. Olha o verso 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Toda casa é estabelecida por alguém. Israel começou com Abraão e Moisés foi quem deu a cara, o tom de povo de Deus foi Moisés. Mas quem estabelece todas as coisas é Deus. Deus é sobre tudo. E quem é Deus aqui nessa história? É Jesus. Olha o verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas,
Cristo, porém, veja a comparação do verso 5 com o verso 6. Cristo, porém, como filho. Moisés era como o quê? Cristo é como filho, é diferente. Um servo que cuida de uma casa é uma coisa, mas o filho é o dono da casa. Não é verdade? Então Moisés foi um servo fiel em toda a casa de Deus. Cristo, porém, como filho em sua casa, não é a casa de Deus, é a sua, porque ele é Deus. A casa que é de Deus, do Pai, é do Filho também. Em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés foi um homem fiel, mas ele não é Deus. Vocês não devem voltar para a velha aliança, o autor dizendo para aqueles leitores, vocês não devem voltar para o judaísmo por conta de Moisés, porque vocês gostam de Moisés, ou têm um grande apreço por quem foi Moisés. Não, vocês devem seguir o Senhor Jesus na nova aliança. Mais à frente vai ser falado no capítulo 8 desta nova aliança. Vejam então que o objetivo do autor é mostrar: Jesus é superior a Moisés, porque ele é Deus. Não pode existir, irmãos, na nossa vida, ninguém que seja superior a Jesus. Se nós colocarmos alguém, alguma coisa, alguma instituição, algum poder, qualquer coisa que seja, animado ou inanimado, no lugar do Senhor Jesus, já caímos em incredulidade. Isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece numa construção durante anos, décadas, até quando o crente se percebe, ele está oco por dentro, sem fé, sem ânimo, sem motivação nas coisas de Deus, porque ele se permitiu, durante dias e dias e meses e anos e décadas, às vezes décadas, colocar algo no lugar de Deus, colocar algo no lugar do Senhor Jesus Cristo. Incredulidade, completa derrota, e olha, deixa de olhar para Cristo, olha para os defeitos das pessoas e da própria igreja, que ainda é cheia de defeitos, porque somos pecadores. Não deveríamos ter tantos defeitos, mas temos por causa do meu pecado. Então perceba, nós não podemos deixar nada estar acima de Jesus. Como é que eu sei, pastor, que alguma coisa está acima de Jesus? Veja sua agenda. Através da sua agenda, eu não estou falando do livrinho de papel não, somente, né? Mas quando diga sua agenda, as suas atividades, as suas programações, os seus interesses, seus objetivos, né? No seu dia, na sua vida, o que é que toma sua atenção, o que é que toma seus pensamentos, o que é que você marcou, que é importantíssimo, que você não pode faltar. Veja o que é, entende? Se é Deus, amém. Graças a Deus você está buscando servir ao Senhor com motivação, com força, olhando para Cristo, não olhando para os pecadores, mas olhando para o Senhor Jesus. Mas na sua agenda, no seu planejamento, Cristo não está no primeiro lugar. Então, essa epístola é muito mais para você do que você imagina. É para que você coloque Jesus em primeiro lugar, em todos os aspectos da sua vida. No final do verso 6, o autor nos fala da perseverança dos santos, que nós vimos na conferência sobre a reforma, nos 5 pontos do calvinismo. Ele dá uma aplicação ao que ele está dizendo. Olha o verso 6 todo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Ele falou de Israel como casa de Deus, agora ele fala da igreja como casa de Deus. Israel, velha aliança. Como povo de Deus, Israel passou. No futuro, Israel voltará a ser povo de Deus. E hoje, Israel não é povo de Deus hoje. Israel é uma nação como qualquer outra nação. Agora, existem promessas para Israel? Existem. E um dia, Israel vai voltar a ser o povo de Deus. Hoje, se Israel, qualquer judeu quiser ser salvo, tem que crer em Jesus e fazer parte de quê? Da igreja. A igreja hoje é o povo de Deus. E é o que ele está dizendo aqui, né? No verso 6, a qual casa somos nós? Se, esse se é o que pega. Nós somos casa de Deus,
se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. A esperança aqui se refere à nossa fé escatológica, a esperança de estar no reino de Deus, na pátria do Senhor Jesus, na pátria celestial, no novo céu e nova terra. Se até o fim da minha vida, se até os últimos dias, eu guardo com ousadia e alegria, exultação, que é pular de alegria. Se durante os dias da minha vida eu sou ousado ao ponto de morrer por Cristo, de ter prejuízo por causa de Jesus, de muitas vezes ser rejeitado na sociedade ou dentro de um grupo social, talvez até da própria família, por causa de Jesus, se eu tenho essa ousadia e alegria, não fico deprimido, alegria em Cristo por sofrer por Jesus, eu faço parte dessa casa, que é a igreja, a quem Jesus comprou com seu próprio sangue. O santo aqui é o crente, ele persevera até o último dia da sua vida, com alegria, com coragem, com firmeza, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, dos problemas que nós sabemos que todos nós aqui temos, porque é o Senhor Jesus que nos firma e que nos sustenta. É tudo pela graça de Deus e para a glória do Senhor nosso Deus. Os apóstolos, próximo desse período aqui, eles viviam desse jeito. E eles foram um grande testemunho para esses cristãos. Olha em Atos capítulo 5, verso 41. Olha aí na sua Bíblia, Atos 5, 41. Diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, os apóstolos aqui, eles foram presos, depois foram comissionados pelas autoridades judaicas a não falar de Jesus. Eles se retiraram do sinédrio, Atos 5:41, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador prometido desde o Antigo Testamento. É uma alegria, irmãos, sobrenatural. É uma alegria que vem de Deus. É uma alegria que independe de quanto eu tenho, do que eu tenho, de quem eu sou dentro de uma conjuntura social. Ela independe dessas coisas. Óbvio que Deus pode nos colocar em posições sociais, Deus pode nos dar certo valor financeiro, Deus pode nos dar estabilidade, tantas coisas. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas esse não é o nosso propósito de vida, essa é a grande diferença. Não é pecado ter certas coisas, é pecado colocá-las no lugar de Jesus. E então aqui, esses apóstolos tinham alegria de sofrer pelo nome de Cristo. Então, estamos ousados e alegres quando estamos preparados para sofrer o que for necessário pelo nome de Jesus. A incredulidade é pôr alguém no lugar de Jesus. Não ponhamos nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Mas um segundo aspecto aqui, dentro da nossa reflexão do capítulo 3 de Hebreus, é que os incrédulos, eles não entram no descanso de Deus. Isso é algo muito marcado. Os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não perseveram até o fim, aqueles que não têm essa ousadia, essa exultação, essa alegria, eles não entram no descanso de Deus. E aqui, o autor, ele cita um salmo, o Salmo 95, para poder explicar isso muito bem. E foi dentro de um período em que Moisés esteve à frente do povo de Israel. O Salmo 95, ele é uma síntese, ele é uma citação do que a gente lê lá em Números capítulo 13, Números 14, com relação à incredulidade do povo que andou ali pelo deserto. Veja que ele acabou de falar de Moisés, e acabou de falar de uma possível incredulidade com relação à pessoa de Moisés. Em Judas, capítulo 1, verso 9, ele nos dá uma perspectiva, a Bíblia nos dá um pequeno entendimento de como era sério esse negócio de crer em Moisés, de ter uma certa idolatria a Moisés. Judas 1,9 diz, Judas 9, né, que não tem capítulo, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O importante desse versículo para nós hoje é entender que os anjos estavam brigando pelo corpo morto de Moisés. Entende? Que é um negócio assim muito esquisito. Por quê? Né? O único entendimento aqui que nós temos é porque o diabo, aqui falando do próprio Satanás, queria usar o corpo de Moisés para que o povo o idolatrasse. Então tem muitas coisas que nós não sabemos, né? Nessa esfera celestial dos anjos. Nós não sabemos muitas coisas, quer dizer, sabemos poucas coisas. Uma delas é essa luta dos anjos pela posse do corpo de Moisés. Então veja que a iminente incredulidade do povo de Israel com a pessoa de Moisés era grande. Tanto que houve essa disputa, Satanás queria inflamar mais esta incredulidade em algum momento da história de Israel, provavelmente logo após a morte de Moisés, o corpo ainda fresco ali. Mas olhe, Hebreus capítulo 3, verso 7. Agora ele fala da incredulidade propriamente dita. Como é essa incredulidade? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E aqui ele começa a relatar. Aqui ele está citando o Salmo 95, do verso 7 ao 11. É basicamente idêntico. Então, a gente não precisa ler o Salmo 95. E depois eu vou dizer por que ele cita o Salmo 95. Mas o fato é que ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, o Espírito Santo, ele fala a nós, através da palavra de Deus, ele fala a nós até de uma maneira muito pessoal e íntima, nos mostrando os nossos pecados. E o pecado aqui era a incredulidade. O apelo hoje a nós é: ouça a voz de Deus na sua vida. Não se permita cair na incredulidade. Não deixe algo tomar o lugar de Jesus. Ouça a voz do Espírito. Ele fala a você através da palavra de Deus. Quando você está orando ao Senhor, o Espírito de Deus, ele coloca os pensamentos na sua mente, para que você perceba qual é o seu pecado. Ele coloca, é como se fosse um alerta na sua mente, dizendo: ó, isso aqui é estranho. O Espírito Santo nos dá certas emoções. Você vai para um lugar e você não se sente bem naquele lugar, muitas vezes, nem sempre, é o Espírito dizendo: esse canto não é para você. Esse lugar não é para, esses amigos não são para você. Ou você fica aqui e prega o evangelho, ou vá-se embora. Porque esse ambiente não é interessante, não é do Senhor. Nós temos que ser luz nas trevas, mas não podemos nos misturar com as trevas e deixar de brilhar. E então ele diz: olha, hoje, a palavra hoje é muito forte, hoje, se ouvir a voz do Espírito, né, atenda, não endureça o seu coração. E então ele diz um exemplo do povo de Israel no dia da tentação no deserto. Olha o verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Isso aqui é Deus falando. É Deus falando, o Pai. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E aqui Deus está falando já do castigo. Os pais de vocês, seus antepassados, me tentaram e viram as minhas obras. Essas obras aqui não são obras de bênção. São obras de juízo. 40 anos foi morrendo um por um dos mais de 600 mil homens israelitas e suas famílias foram morrendo no deserto e sepultados no deserto, porque não creram na palavra de Deus. Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Essa geração que Deus está falando aqui, foram aquele povo que saiu do Egito. Irmãos, eles viram o mar se abrir. Antes disso, as 10 pragas que Moisés colocou contra o povo judeu pelo poder de Deus. Eles viram maná descer do céu, Deus suprindo água da rocha, codornizes, tudo o que era necessário. Eles viram uma coluna de nuvem guiando-os, e de noite uma coluna de fogo para eles não ficarem no escuro.
quando estavam na sua viagem pelo deserto. Esse povo viu muitos milagres, mas eles tinham duas características. Sempre erravam no coração. Essa foi uma característica. A segunda, não conheciam os caminhos de Deus. Por que você acha que o autor da epístola está citando esse exemplo dessa geração? Por quê? Por que você acha? Porque ele está comparando a incredulidade daquele povo com a incredulidade dos leitores dessa epístola. Ele está dizendo, vocês estão muito parecidos com aquela geração que não conheciam os caminhos de Deus e que sempre erravam no coração. Eu acho que é por isso que Jesus diz, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Quantos sinais o povo de Israel teve? Inúmeros, muitos, não é verdade? Mas toda aquela geração morreu no deserto por causa da incredulidade. Não creram na palavra de Deus. Nós não vimos o mar se abrir. Não passamos a pé enxuto pelo meio do mar. Nem vimos as pragas do Egito. Mas nós temos a palavra do Senhor, que dia após dia nos alerta, nos anima e nos motiva a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não precisamos ver o mar se abrir. Não precisamos ver os milagres que Deus fez naquele período. Basta a palavra de Deus. Não podemos errar no coração. Errar no coração é muito mais do que os pecados externos que nós cometemos. Errar nas nossas intenções, nas nossas motivações. Externamente, todo mundo aqui, nós, bons crentes, né, fiéis ao Senhor. Mas as nossas motivações, só Deus sabe. Você veio hoje para esse culto. Qual o objetivo? Qual foi o objetivo? Se foi a glória de Deus, prestar adoração a Deus, amém. Você veio com o motivo correto. Mas se você veio somente porque é uma atitude religiosa, porque é costume, porque você sempre faz, porque você está com peso na consciência, ou por qualquer outra razão, porque eu gosto da turma, estou com saudade do povo, gosto da cantina, vou lanchar depois, sei lá, né? Se você veio por qualquer outro motivo, não, você tem tempo de pedir perdão ao Senhor, né, aí mesmo sentado, e começar do meio para o fim a prestar um culto que agrade ao Senhor nosso Deus. Não podemos, irmãos, errar no coração. E aqui a palavra pesada é sempre, sempre, não podemos. E não podemos ser aqueles que não conhecem os caminhos de Deus. Só para deixar claro, em que aquele povo foi incrédulo? Aquele povo que ele está falando aqui foi incrédulo, aonde? Aonde eles não creram na palavra de Deus, para entrar na terra de Canaã. Naquela época, a promessa de Deus é que eles entrariam na terra de Canaã. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3, diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está a primeira promessa sobre uma terra. Te farei uma grande nação e te abençoarei e te darei uma terra. A terra que Deus está dizendo que você deve ir. Ele nem sabia que terra era essa ainda, Abrão. Aqui é a primeira promessa de Deus desta terra. Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Por isso que até hoje nós investigamos e estamos de olhos atentos no povo de Israel, porque eles terão toda essa terra que Deus prometeu. Porque essa promessa aqui, ela é de tempos imemoriais, lá da época de Abraão, segundo milênio antes de Cristo, Deus prometeu, e Deus vai dar. Israel tem toda a sua terra hoje? Não. E qual o propósito de Israel ter aquela terra hoje? Não é o bíblico. Israel, de modo geral,
na sua constituição como governo, não tem a fé no Messias, o Senhor Jesus Cristo. Alguns judeus têm, mas o Israel como governo, eles não têm fé no Senhor Jesus, como a Bíblia diz que é para ser. No entanto, Deus ele está cumprindo a sua promessa. Em 1948, Israel volta oficialmente a ter terra. E agora, recentemente, a capital volta a ser Jerusalém, que não era. Então, são sinais que mostram que em breve, num futuro próximo, Israel vai ter toda a sua terra novamente como prometida aqui. Aquele povo no deserto, ele deveria crer nisso. Deus prometeu, Deus está dizendo, vou dar a terra para vocês. Mas eles não creram, e várias são as promessas em Gênesis e em Êxodo acerca dessa terra. Porém, esses homens, lá de Números 13 e 14, já de perto de entrar na terra, eles não creram na promessa de Deus, na palavra de Deus. Eles foram incrédulos. E o que é que gerou incredulidade neles? O medo das situações e circunstâncias da vida. Retrospectiva, lá em Números 13, verso 31. Aqui a história fala dos espias. 12 foram olhar a terra. 2, Josué e Calebe, a gente conhece a história, vieram com boas notícias. 10 vieram com péssimas notícias. Olha o que diz o verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eles infamaram a terra, eles criaram um pânico, uma histeria na nação de Israel, que no capítulo 14 diz que eles queriam voltar para o Egito. Toda a nação queria voltar para o Egito, exceto Josué, Calebe, Moisés e Arão, provavelmente também, quiseram permanecer segundo a palavra de Deus. Irmãos, a vida ela é cheia de desafios. E quem coloca esses desafios é o próprio Deus. Saiba disso. Todos os desafios da sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na saúde, nas finanças, em tudo, é Deus. Deus que permite. Deus que preparou um plano perfeito para nos preparar para sermos servos fiéis e obedientes a Ele. Saiba disso. O Senhor é soberano sobre tudo. Como foi aqui também. Deus fez com que eles entrassem numa terra onde haviam homens gigantes, guerreiros poderosos. Mas o Senhor queria vencer esses povos e venceu. Através de Josué, queria que eles exercitassem o quê? Fé. Essa epístola também é toda falando sobre fé. E a ilustração desse povo aqui para a nação de Israel, para a igreja que recebeu essa epístola, era só uma. Vocês estão sendo perseguidos, prontos para morrer. Não retrocedam, não voltem para o judaísmo, fiquem firmes em Jesus, não sejam incrédulos, com o coração endurecido, como os pais de vocês tiveram no passado. E essa mensagem serve para nós, hoje, crentes da modernidade. Nós não estamos pagando com a vida, ninguém requer a nossa vida para sermos crentes em Jesus, não existe essa perseguição aqui no nosso contexto. Mas por muito menos, nós estamos nos tornando incrédulos, ou nos permitindo deixar entrar essa incredulidade dentro das nossas vidas, todo dia um pouquinho. Quando Jesus, Ele não é a minha atenção, quando eu não considero atentamente o Senhor Jesus Cristo na minha vida, e eu coloco uma série de outras coisas, umas muito insignificantes, outras até muito importantes dentro do nosso contexto humano, mas não interessa se é importante ou se não é, na nossa avaliação humana, Jesus é superior a tudo isso. Como foi superior a Moisés, como foi superior aos anjos, e é superior a toda a instituição de Israel,
O Senhor Jesus, ele é superior a todas essas questões. E então, citando o Salmo 95, o autor de Hebreus diz no capítulo 3, verso 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles que deixam de olhar para Cristo, aqueles que não observam a palavra revelada de Deus, como aqueles judeus lá de Números 13 e 14, as portas de entrar na terra de Canaã não observaram, eles não entram no descanso de Deus. O Salmo 95, ele resume toda essa história, por isso que ele é citado aqui. Ele fala de um descanso. Esse descanso do Salmo 95 é a terra de Canaã. Mas na Epístola aos Hebreus, esse descanso, ele recebe um outro significado. Nós vamos ver só no capítulo 4. Mas esse significado se refere à pátria celestial. O verso 11 diz: assim jurei na minha ira. Isso é Deus dizendo: não entrarão no meu descanso. Isso combina muito com o que nós lemos no verso 6. Olha aí Hebreus, capítulo 3, versículo 6. O que é que diz lá? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, a casa de Cristo, a igreja, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Somente os crentes no Senhor Jesus Cristo, eles ficam firmes até o fim. Eles não se deixam levar pela incredulidade, eles perseveram, apesar das dificuldades, porque quem nos sustenta é o Senhor. Não é força nossa. Não é porque nós somos bons, religiosos, aplicados na fé. Não. É porque decidimos olhar para Jesus. Decidimos confiar na palavra de Jesus. Por causa disso, permanecemos firmes até o fim. E uma última consideração, que vai ser bem rápida, é que nós temos que lutar contra um coração de incredulidade. Temos que lutar todo dia contra a incredulidade que procura brotar no nosso coração. Ela procura brotar dentro do nosso coração. Olha o que diz o verso 12. Tende cuidado, irmãos. E aqui, no verso 12, ele vai aplicar o texto que ele citou do Salmo 95. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que é que nos afasta de Deus? Um perverso coração de incredulidade. Igreja não nos afasta de Deus. Pastor, por pior que ele seja, não nos afasta de Deus. Irmão nenhum, nem controvérsia nenhuma nos afasta de Deus. Nenhum problema que nós estejamos enfrentando nos afasta de Deus. O que pode vir a nos afastar é nós mesmos, somos nós mesmos. Quando permitimos que dentro de nós cresça um perverso coração de incredulidade. Verso 13. Pelo contrário, e aqui é o método que nós devemos usar, que não usamos muito. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, não se afaste de Deus, não se deixe tomar por um coração de incredulidade. Use a arma que vocês têm. Essa arma se chama igreja. Exorte um ao outro no tempo que se chama hoje, não deixe para amanhã. E essa exortação aqui é uma palavra dura, ficou dura para nós, mas ela significa aconselhamento. Ela significa uma boa conversa, ela significa uma forma de amar. Se você vê que o irmão está se distanciando do Senhor Jesus Cristo, está permitindo a incredulidade entrar, a vida dele agora é só diversão, é só trabalho, é só viagem, é só essas coisas desse mundo, e ele não se apega às coisas de Deus, amorosamente chegue a ele. Às vezes o pastor não enxerga todo mundo. Quando a gente enxerga, vai. Mas, às vezes, 2, 3, no mesmo dia, nem dá para conseguir ver todo mundo. Se você enxergar, não é só, pastor, está aqui, estou passando para o senhor. A gente vai tentar fazer sempre que possível, mas você que percebeu, que sentiu que o irmão está fraquinho ali, chegue junto. Peça a Deus capacidade, chegue com a sua Bíblia e ame aquele irmão, não deixe ele se perder
na incredulidade. Essa é a arma que a Bíblia nos dá, irmãos. Essa é a instrução, não tem outro caminho. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Cada um aqui é responsabilidade um do outro. Nós não estamos aqui para julgar a vida um do outro, mas para nos ajudar a vencer os pecados. E no verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, mais uma vez, semelhante ao verso 11 e mais semelhante ainda ao verso 6. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. É tão preciso, é tão exato. Nós participamos de Cristo. Como? Nos convertemos em Cristo, nos tornamos também um em Cristo, nesta unidade no corpo de Cristo. Se de fato guardamos firme o quê? A confiança, a fé no Senhor Jesus Cristo. E se guardamos essa fé até o fim. As igrejas hoje, muitas, não são poucas, elas não procuram firmar os crentes para as adversidades. As igrejas, muitas hoje, infelizmente, elas mimam o povo que chega na igreja. Mima em que sentido? Dá tudo o que o homem gosta de receber. Daí surgiu teologia da prosperidade. O que é que o homem quer? Está doente? A gente cura. Nem sempre cura, né? Está com dificuldade? A gente dá uma bênção do emprego. Invista aqui que a gente vai lhe abençoar mais na frente. E é isso que as pessoas querem. Elas querem resolver os problemas aqui na terra. Ninguém quer viver para honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos. Porque nós fomos chamados para isso. Das trevas do pecado, para servir ao Senhor nosso Deus. E servir a Deus, irmãos, não é penoso, pelo contrário, é uma grande bênção. E então no verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele está repetindo o Salmo 95, que ele acabou de citar. Hoje, se o Espírito Santo falar a você, a partir desses textos da Bíblia que nós estamos pregando, você que vive anos, talvez décadas de incredulidade, sem olhar para Jesus, só na religião evangélica, mas sem verdadeiramente viver Cristo com ousadia e firmeza na sua vida, ouça a voz de Deus, arrependa-se do seu pecado, verdadeiramente, deixe de ser aquele crente só por dizer, deixe de ser aquele cristão que não quer sofrer nada pelo Senhor Jesus Cristo. A ideia é se emende, se arrependa, e o Senhor está de braços abertos para receber. Se você está nessa situação de incredulidade e não quer mais viver dessa forma, hoje, ouça a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E no verso 16, ora, e aqui é um resumo, do 16 ao 19, são perguntas que procuram fazer você refletir. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Foram. Eles ouviram a palavra, mas se rebelaram. 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Veja, Deus puniu os incrédulos. Por 40 anos, os cadáveres deles caíram. A incredulidade contra Deus não é brincadeira. Verso 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, incrédulos, de coração duro, desobedientes, não podem ser crentes. Não entram no descanso, não estão na vida eterna. Isso não está falando de perca de salvação. Isso não está falando de um crente que deixou de ser crente. Está falando de um crente que nunca, uma pessoa que nunca foi crente, mas esteve no meio do povo de Deus, tanto em Israel, como hoje na igreja. E o verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
Nosso grande inimigo é a nossa própria incredulidade. Lembre-se do início desse capítulo. Considere atentamente o Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não queira viver como essa multidão de evangélicos, que nega viver de modo coerente e firme na palavra de Deus. Irmãos, eu sei que todos nós somos pecadores, sei disso. Mas sei que alguns querem realmente viver na incredulidade. Esses não podem ser crentes no Senhor Jesus. Mesmo pecadores, temos que lutar contra o nosso pecado, contra a nossa incredulidade, observando os exemplos da Escritura e ouvindo a voz do Espírito. Quando você for tentado nesta incredulidade, por qualquer motivo, ou de saúde, ou de família, ou no seu trabalho, ou qualquer coisa que venha a querer tomar o lugar de Jesus na sua vida, considere atentamente o Senhor Jesus, firme-se nele. Vamos orar, pedir que o Senhor nos fortaleça. Pai amado, só temos que te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e bom. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou das trevas do pecado para a luz do Senhor. Mas infelizmente, Pai, nós temos que lutar contra a nossa própria incredulidade. Ela procura tomar de conta de nós e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para não sermos como aquela geração que morreu no deserto, para não sermos como alguns dos leitores da Epístola aos Hebreus naquele período do século I, mas para sermos diferentes, como o Senhor quer que sejamos, firmes em Ti, olhando para o Senhor e para o Teu Filho que veio ao mundo morrer numa cruz pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai amado, e nos capacita a verdadeiramente viver o texto que acabamos de ler. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar silenciosamente agora e assim estamos encerrando o nosso momento de adoração. Deus abençoe a todos.